Em teoria, a sétima camada poderia sim ter 7 subníveis, mas o problema é que o átomo ele... Bem-vindo a todos. Hoje eu vou dar continuidade ao conteúdo, mas dessa vez falando sobre os números quânticos. Que lembrando que a gente iniciou falando de átomos, não necessariamente a gente iniciou, mas foi citado, né, sobre os átomos e não foi explicado com muita clareza ou com profundidade do que é composto um átomo. Foi explicado que tem prótons, que tem nêutrons no núcleo, que é rodeado por elétrons, mas ficou dessa forma. Agora eu vou me aprofundar mais um pouco para que se tenha um entendimento melhor. O que ocorre? Aqui é o núcleo, cada linha é uma camada de um átomo. É representado por de K a Q. Ou seja, aqui a gente está numa ordem alfabética a partir do K. O K seria a camada mais próxima ao núcleo, ou seja, aquela de menor energia. O L é a segunda camada e assim vai. Cada letra a gente pode representar pelo seu respectivo número, ou seja, a letra K é 1, L2. Em livros, é mais comum estar representado pelo número. E em livros, em diversos materiais de química, vai ser representado o número quântico principal, que é o nível, pela letra N minúscula. Então, se tem um texto falando N é igual a 2, a gente já tem a noção de que ele está se referindo à segunda camada. Entendido isso, a gente pode passar para os subníveis. Cada camada... Aqui eu vou explicar um detalhe que às vezes pode ser intuitivo, mas é um erro. Porque o que ocorre? A primeira camada ela tem um subnível. O que eu representei aqui, a primeira camada tem um subnível. Já a segunda, ela possui 2 subníveis. E assim vai subindo. Só que detalhe, quando chega na quarta, tem 4 subníveis. Na quinta já não tem mais 4. Perdão, na quinta ela já não é mais 5. Ela é 4. Na sexta, de 4 cai para 3. E na sétima, de 3 cai para 2. Ou seja, vai subindo na mesma proporção de 1 para 1, de 2 para 2, mas quando chega a partir da 4, ocorre uma estagnação. Aí vocês questionam por que isso ocorre. Em teoria, a sétima camada poderia sim ter 7 subníveis, mas o problema é que o átomo ele não tem força de manter camadas tão externas. Então a tendência é que quanto mais distante do núcleo, menor a ação dele sobre aquele elétron. Então não é tão fácil manter. Então os átomos maiores, porque não são todos que possuem 7 camadas, não é 7 camadas que tem 7 subníveis. E entendido isso, eu queria deixar bem claro, que é para não ocorrer esse erro, a gente tem a subcamada S, que é essa que foi representada aqui em vermelho. Vermelho, laranja, eu não sei qual é a tonalidade que está na sua tela. Que a gente chama de número 0. E lembrando que a contagem começa do 0. Que é representado pela letra L minúscula. Normalmente itálico, que está nos livros. Aqui é a segunda camada. Ou seja, aqui o N é igual a 2. Lembra da número quântico principal. Subnível P. Perdão, subnível S. Subnível P. Retornando para ficar claro. Número quântico principal N igual a 2. Subnível S. Subnível P. Ou seja, aqui é o 0. E aqui é o subnível 1, que é referente ao P.
Os orbitais. Eu queria muito trazer uma imagem para representar os orbitais, mas o que ocorre na internet tem várias, só que elas têm seus autores. Não achei uma de domínio público, que é o ideal, que eu não posso trazer qualquer imagem, que eu posso ter problema com o autor. Mas eu trouxe pela representação dos livros, que eles representam por caixinhas. A gente tem a representação 3D, que é essa que eu tô falando, que você pode pesquisar no Google se tiver curiosidade. O subnível S, o seu orbital, assim como os demais, cada orbital ele comporta 2 elétrons. Ou seja, uma caixinha pode ter 2 elétrons. Que é representado por flechinhas, que eu vou mostrar no slide posterior. Subnível P. Como são 3 caixinhas, você já pode matar por intuição. Já que cabem 2 em cada, então aqui cabe 6, porque tem 2 aqui que vai dar 4 e 2 aqui que vai dar 6. O ml é o número quântico magnético. Ele está fazendo referência a qual orbital você está falando. Então, o S, o número quântico magnético, é 0. O P, 0 para o orbital do meio. À direita, mais 1. E à esquerda do 0, menos 1. Ou seja, sempre à direita vai ter o positivo e à esquerda o negativo. E assim vai crescendo na proporção. E o que ocorre? No S cabe 2. No P cabem 6 elétrons. No D podem caber até 10. E no F pode caber até 14. O spin, lembrando que o elétron ele possui 2 elétrons, ele tem a mesma carga, ou seja, negativo. Como é que eu vou ter 2 negócios negativos dentro de um orbital? Porque cargas iguais é para se repelirem, não se atrair. A explicação deles não se repelirem está no spin. Porque se um elétron ele faz um giro para um lado e outro faz para o outro, ou seja, um assume um mais meio e o outro assume menos meio, eles acabam se atraindo. Quando essa atração ocorre, ela impede que eles se repulsem um do outro. É isso que explica eles estarem no mesmo orbital e não se repelirem. E como é que a gente representa o spin oposto? Por flechinhas. Ou seja, uma flechinha tá para cima e outra tá para baixo. Ou seja, um tá mais meio e o outro tá menos meio. Qual é o mais meio? Não faz diferença, portanto que eles sejam opostos. Essa é a ideia que eu estou tentando trazer. Aqui tem um átomo de oxigênio que eu representei por essa imagem que eu fiz. Número quântico principal, que é a camada. No subnível S. O S é o que? É o 0. Tem quantos elétrons? 2. Estão com spins contrários, ou seja, um pode ser mais meio, o outro menos meio. Estão aqui os 2 elétrons. Número quântico principal, N igual a 2. Essa camada aqui. Subnível S tem quantos elétrons? Tem 2. Lembrando que aqui eu não acabei representando os subníveis, eu botei só a camada principal. Mas dá para ter um entendimento. Ou seja, aqui tanto o S quanto o P eu botei como se fossem um só, para facilitar a compreensão. E aqui um detalhe é que a energia ela vai aumentando conforme vai ficando mais distante do núcleo. Então, mais para frente, eu quero trazer a explicação do porquê que os átomos se conectam. Porque se eles não se conectassem, não haveria nada na natureza, porque tudo seria gás. Mas por que ocorre a necessidade de ligações?
Por que que os átomos se conectam para obter uma estabilidade melhor? Em aulas posteriores eu necessito explicar isso, mas para essa foram dos números quânticos, que eu posso até fazer uma recapitulação para ficar mais claro. O spin pode ser mais meio ou menos meio. Número quântico magnético, que é o ml. Não vá confundir com ml de volume de algum líquido. L minúsculo, itálico, que representa o subnível. E o N minúsculo, que representa o número quântico principal. Bem, por hoje é isso. Espero que tenha ficado claro. Lembrando que essa plataforma, ela, quando você deixa o like, ela interpreta como o conteúdo dele é relevante e vai levar ele para outros usuários, além de se inscrever para não perder os próximos conteúdos. É isso e até a próxima.